Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos debater 2 vídeos. Eu vou estar trazendo para você, tá? Um vídeo da Assembleia de Deus, não vou dizer qual, e um vídeo sobre o meio evangélico, meio lá, mais ou menos esse pessoal aí que é pentecostal, esse pessoal que gosta de gritaria, né? Então nós temos 2 vídeos hoje para analisar e mais uma notícia. Cara, olha, quando eu julgar essa Red Pill, que, olha, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Depois que eu ler a notícia, eu vou deixar a notícia pro final, tá? Depois que eu ler essa notícia, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai acordar na hora. Aí você vai falar assim, puta merda, que merda que as coisas estão para acontecer, né? Felizmente nós temos, né, o manual da vida, né, a Bíblia. O homem que lê a Bíblia e executa a Bíblia é um cara sensato, que predestina a sua salvação. Agora, um tolo que, tendo a Bíblia em casa, entrega na mão de um pastor, esse é um insensato e, infelizmente, raramente vai ser salvo, tá? A sua salvação não pode depender de homens, tá? E no caso da família, você é responsável pela sua família, então, né, você tem que fazer com que essa família encontre a salvação também. Pessoal, rápido e prático. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição, o primeiro link aqui. Mas o mais importante, participe do canal Brasil Resiliência Cristã, tá? Por que eu tenho que participar desse canal? Esse canal é canal de aula prática. Eu não vou ficar devagando, não vou ficar enchendo linguiça, não vou ficar falando de teoria, tá? Esse canal é prático. Então, por exemplo, olha só, primeiro vídeo eu ensinei assim, eu joguei uma granada, uma Red Pill, sobre, né, como que você pode sobreviver até 2023. Só você ver o primeiro vídeo. O segundo vídeo, cara, assista, tá? Então assim, Brasil Resiliência Cristã, tá? Tem 2 vídeos excelentes para você poder assistir. Assim, é uma experiência maravilhosa. Deve ter algum link aqui nos comentários. Inscreva no canal, ative as notificações, assista o vídeo por lá. Depois desse vídeo aqui, tá? Beleza, falado disso, o que é importante eu falar para você? Nós vamos ver 2 vídeos, tá? E esse é o momento que eu vou ter que tarjar a pessoa, infelizmente. Primeira coisa, o que é patriarcado? O patriarcado nos garante que a salvação para a mulher vem através do pai de família. O patriarcado nos garante que nós não devemos escutar o evangelho na mão de outros homens. No passado tinha os levitas porque se era necessário, hoje em dia não tem mais. Então você é responsável pela sua própria salvação. Então o patriarcado não pode ter nem padre e nem pastor. Nenhum homem pode pegar o evangelho na sua vida a não ser você mesmo. Isso é patriarcado. Se você entregar sua salvação na mão de outra pessoa, meu irmão, a sua chance de... Porque todos os erros daquela pessoa você vai estar absorvendo. Você é energia. E a pessoa está lá pecaminosa, ela não vive o que prega, e muitas vezes prega coisa errada, você está absorvendo aquilo ali. Tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Bom, vamos ver esse vídeo para você poder entender a situação, tá? O Espírito Santo só habita na vida. Pra início de conversa. Usou terninho e gravata, meu irmão, ou é advogado, ou é presidiário aí, depois que saiu do presídio, está em alguma audiência tentando agradar o juiz. Sério, se você tá julgando as pessoas pelos seus adornos, cara, essa história de terno e gravata não cai nessa furada. Às vezes o cara tá muito bem arrumado, você acha... O cara anda muito bem arrumado, você fala, nossa, esse cara tá bem arrumado, esse cara tá bem de vida, eu acho que eu vou começar a fazer o que esse cara faz. Não cai nessa não, tá? Então tá todo mundo lá bem arrumado, né? Aí nós temos o quê? Um garoto pregando o evangelho. Novamente, a Bíblia nos ensina quem tem que pregar o evangelho. A pessoa, para poder pregar o evangelho, tá? O patriarca, ele tem que ter filhos. Início de conversa, tá? O cara que vai pregar o evangelho não pode ser jovem, tem que ser adulto. O cara que vai pregar o evangelho, ele no mínimo, ele tem que ter lido a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. O cara que vai pregar o evangelho, ele tem que saber o que é a história da humanidade. Começou com Adão e Eva até as premissas do Apocalipse. A pessoa tem que entender Josué, Juízes, ele tem que ter uma noção sobre aquele assunto. Ele tem que dominar a Bíblia, tá? Como um professor. O título de professor é incumbido a quem tem a competência de ensinar. Para ter competência de ensinar, tem que ter conhecimento.
Aí eu vou te falar, um garoto jovem desse tem a capacidade de ensinar? Não, não tem. Segundo, a Bíblia é um livro muito prático, tá? Apesar disso aqui ser a teoria, você precisa de prática. Então, olha só, vou te fazer uma pergunta, tá? Você vai entender aqui agora. Vou te fazer uma pergunta. Inclusive essa pulseira tá lá no Brasil Resiliência, tá? Você prefere, né, tratar de um problema de saúde com um médico velho que tem 60 anos, que já trabalha na medicina há mais de 30 anos, que tem experiência, já tratou vários casos, ou você prefere tratar a sua saúde na mão de um médico recém-formado? Ou que às vezes nem formado tá, simplesmente está estudando ainda. Quem que você prefere cuidar? Quem que vai ter mais taxa de sucesso? Você prefere pegar um avião com um piloto que tem tantas mil horas de voo, o cara tem tantos anos, tantas décadas voando, nunca deu problema, você tem o histórico do cara, ou você simplesmente prefere entrar no avião que o piloto tá lendo o manual, ele nem pegou a prática ainda? Qual dos dois que você quer? Então, se você seleciona um piloto competente, se você seleciona um médico competente, por que você não pode escolher uma pessoa competente para pregar a Bíblia? Essa pessoa tem que ser você mesmo. Agora, se você não se sente capaz de pregar o evangelho, você vai ter que encontrar alguém que pregue. Infelizmente, não deveria ser assim. Um garoto jovem que não constituiu família, não tem esposa. A Bíblia é muito taxativa. Você tem que se unir. Tá? Se o cara for divorciado, separado, já complica a história aqui. Tem que se unir, tem que ter filhos. O cara tem que ser um patriarca. O cara desse tem experiência? Não. Aí o que esse cara vai ensinar? Vamos ouvir o que esse cara vai ensinar aqui, tá? De teia, tem vida de oração, tem uma vida de bom testemunho. O dia inteiro. O cara tá recebendo o Exu Caveiro ali. Olha pra você ver. É assim que Jesus pregava? Entrar pela porta estreita, porque larga é a vida. É assim que Jesus quis pregava? Olha só, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é mansidão. O fruto do Espírito Santo não é bagunça baderna, tá bom? É o canhão, é a bazuca, tem que saber usar. Então o cara tá lá, com essa falta de ar dele lá, olha lá. Santa com Deus, olhe pra cá, porque a Espírito de Deus nunca vai habitar na vida de alguém que todo dia tá no adultério. Olha, Espírito Santo. Vamos continuar. Não habita na vida de ninguém que dá mau testemunho aonde chega. Eu vou falar tudo, Jeová. Tá vendo? O cara já chamou o nome do capeta já. No púlpito da igreja. Se o cara tivesse estudado, se o cara tivesse instrução bíblica, ele saberia que o termo Jeová, ou Javé, ou Yahweh, queira você chamar, mas o termo Jeová significa Senhor. Só que Senhor é um título. Senhor é um título. Na tradição, algumas Bíblias antigas atribuíram o título de Jeová ou Jeová a homens. Homens. Senhor de quem? Pode ser qualquer senhor. Tá entendendo? Esse que é o problema do nome Jeová. Por exemplo, a maçonaria cultua a Jeová, que é o Gadu. A seitas secretas, Jeová. Então assim, Jeová é um senhor, ou Jeová, ou Javé, é a tradução em hebraico aramaico, né, de senhor. E senhor é um título. Agora, de quem? O diabo pode ser chamado de senhor, sabia disso? O povo, se você leu a Bíblia, lá em Atos 7, tem o martírio de Estevão, tá? Paulo, ele testemunhou o apedrejamento de Estevão, e as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Paulo, tá? E Estevão mesmo falou que o povo hebreu, povo judeu daquela época, adorava o diabo. Deus, ele existe, Deus existe. Na antiga aliança, Deus existe, tá? Porém, o povo judeu, o povo hebreu, o israelita, sempre se inclinou pro diabo. É só você ler. Leia Isaías, leia Jeremias, leia Êxodo. É só você ver. Moisés desceu do Monte Sinai e esse cara já estava cultuando a Baal, tá? Então, a história da Bíblia inteira da antiga aliança é um povo rebelde que segue ao diabo, tá bom? Deus tenta resgatar esse povo não quer ser resgatado. É simples assim.
tá? É a famosa mulher de bandido. Inclusive, Deus fala sobre isso, tá? E aí é um título, Jeová é um título. Pode ser, o diabo pode utilizar esse não é o nome de Deus, tá? Agora, qual é o nome de Deus? Aí, se você leu a Bíblia verdadeiramente, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? O ser humano não consegue pronunciar o nome de Deus. Porque o nome de Deus, quando foi invocado no passado, antes da era pré-diluviana, tá? Era um idioma, depois Deus confundiu os idiomas. Ninguém sabe pronunciar o verdadeiro nome de Deus. O ser humano tenta pronunciar, ninguém sabe, é um mistério. Inclusive, se você tivesse lido Apocalipse, você sabe que ninguém sabe o nome de Deus. Simples assim. Está em Apocalipse. Vai ser revelado aos que tiverem coração puro. Então, o cara já, no meio do púlpito, já falou assim, Senhor. Quantas músicas evangélicas não tem a palavra Senhor aí? Tá bom? Não tem calça saruel e nem camisa na marralo. Aqui tem a palavra. Não tem bigode fininho e nem cabelo na régua. Nossa. É inacreditável. É uma gritaria. É uma falta de concordância verbal. É uma falta de profundidade bíblica. O cara não vai usando nenhum versículo bíblico, nada. A pessoa entra na igreja, ele quer ganhar o cara no laço, na gritaria. Né? Não toquei nos ungidos do Senhor, né? Os honradinhos, né? Honradinhos do puteiro. Palavra. Só quem quebra, levanta a mão pra cima. É uma maravilha. É boa, mas eu não posso esfriar no banco. Mas hoje ele é o leão da tribo de Judá. Pega. Olha. Nossa, aí o povo lá, olha lá a loucura. Olha lá, o povo balançando a cabeça. O povo igual o boneco de Olinda, né? Igual o boneco de Olinda. Aí, olha o que ele falou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ó, que maravilha. Você leu a Bíblia? Onde Jesus Cristo nasceu? Porque, se você for ler a Bíblia, nas versões antigas, Belém da Galileia, tá? Não é Belém da Judéia. O único judeu que existia na Bíblia era Judas Iscariotes. Assim, que nasceu, que cumpriu com êxito, sendo da linhagem dos judeus, tá? O resto era galileu, era judeu, eles eram judeus, tá? Só que não tinham nascido na Judéia, tá bom? Os caras vinham de longe. Paulo mesmo vinha da Turquia, meu irmão. Paulo veio da Turquia, só pra tu ter ideia, né? Então, assim, tem que ter um pouco de profundidade. Aí, o cara chegou e falou assim, olha, o cara pregou alguma coisa importante? Não. O cara não prega nada, é na gritaria. E aí o povo lá balançando, tudo endemoniado. E isso é um vídeo, né? Talvez você me ache duro nas palavras, mas entrai pela porta estreita, porque larga o caminho da perdição. Isso está em Mateus, nas pregações de Cristo Jesus, tá? Então é realmente a coisa que eu falo. Aí nós temos outro vídeo. Eu falo, agora é da Assembleia de Deus, ó. Como ministro do Evangelho, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é nas águas, uma pergunta, ou... Calma que você vai ver o que aconteceu com essa mulher. Ele é na água ou ele é no Espírito? João Batista, em João, capítulo 1, 2 e 3, João Batista ensina que virá um que não batizará mais na água, mas no fogo, que será o batismo santo. Então o batismo na água é um rito simbólico. Ele não vai mudar nada na sua vida. Você pode ser um vagabundo, ser batizado e continuar sendo vagabundo. Tá? Não muda nada. O verdadeiro batismo, a transformação espiritual, vem do Espírito Santo. Então, não é rito dos homens, ok? Não é expiação dos homens, mas sim o Espírito Santo que muda as pessoas. Então, o verdadeiro batismo é a crença em Jesus Cristo e o verdadeiro arrependimento. Você não volta mais para aquela vida. Tá? Aí o cara foi lá batizar ela numa banheira. Aí eu falo, meu irmão, não batize ninguém. Você que quer batizar nas águas, beleza. Não batize em banheira. Os caras batizavam em rios, o cara batizava no mar. Não batize em banheiro, não batize em caixa d'água, não batize em piscina. Por quê? Porque simplesmente toda aquela energia negativa da pessoa vai estar condensada na água e o próximo retardado que for emergir ali vai capitalizar aquela energia ruim de 1, 2, 3, 4 pessoas. E o estado inicial daquela pessoa vai ser 7 vezes pior que a anterior. Então a menina foi batizada, estava lá tranquila. Olha o que aconteceu com ela no batismo. Olha pra você ver. Você acha que saiu o Espírito Santo agindo nessa menina? Ela foi batizada, olha lá.
foi emergida na água. E o povo batendo palma, ó, que bonito. Ela tá falando em línguas demoníacas. Já falei sobre línguas aqui 500 vezes. Línguas é um tradutor. Os caras falavam em aramaico, os caras que vinham de outros povos, outras etnias, escutavam no idioma deles. Não tem nada nessa língua estranha aí, tá? Nunca foi nem será. Então você vê a loucura que os caras estão vivendo hoje, meu irmão. A loucura. Então assim, é o que eu falo. E aí, por que que você não tem que entrar em igreja católica? Por que que você não tem que entrar em igreja evangélica? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pelo amor de Deus, acredite nisso, leia a Bíblia. Procure aí no Google, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que você está num templo? Uma pergunta. Tá entendendo? Agora, olha só, meu irmão, o cara que entra nesse lugar aqui, sério, ele é mais, vai ter mais coisa pra condenar um cara desse do que o cara que é pagão. Porque o cara às vezes é pagão, ele vai ser julgado baseado na realidade dele. Agora o cara que tá dentro de uma igreja, o cara não foi capaz de pegar a Bíblia pra falar, não, peraí, vamos ver esse negócio aqui, essa história aqui. Aí não, os caras não fazem isso, né? Olha que situação. Tá lá endemoniado. Então a menina se batiza, fica endemoniada. E o outro moleque de sei lá quantos anos pregando, arrotando e... O Espírito Santo só habita na vida de quem tem... Eu vou descer aqui, vai! Aqui tem Ayo Pelebra! Ele mandou entrar! Aqui tem! Você acha que isso aí tem alguma dignidade? Tem? Meu irmão, eu vou só dizer uma coisa pra você. Haverá mais misericórdia pra uma prostituta do que pra uma igreja dessa aqui. Ah, você acha que é brincadeira? Quando Jesus Cristo foi convidado para comer na casa de um rabino, Jesus Cristo, logo quando ele chegou a mulher, não vou dizer mulher samaritana, mas chegou uma mulher que eles acreditam que é uma prostituta. Ela chegou e começou a beijar os pés de Jesus Cristo. Trouxe consigo bálsamo e lavou os pés de Jesus. E não parou de beijar o pé de Jesus e pedir arrependimento. Aí os fariseus hipócritas falaram assim: nossa, esse cara não é o Messias, ele permite que uma mulher de prostituta, não sei o que, pecaminosa, beije os pés deles. E aí Cristo fez toda aquela pregação, né, que haverá mais misericórdia para um pecador, um cara que estava lá no puteiro, um cara que vai ter mais misericórdia para esse cara do que o cara que está dentro dessa igreja, porque se tornaram arrogantes, presunçosos. Irmão, eu vou falar uma coisa com você. Deus, você tem que ter um temor, sabe? Se você blasfema contra o Criador, dependendo da sua blasfêmia, meu irmão, Deus é Deus de perdão, mas é Deus de execução também. Então, assim, esses caras estão brincando demais, sabe? O conselho que eu dou pra você é o seguinte: saia desses locais. Ah, Humberto, mas se eu não for na igreja, eu não vou conseguir estudar o evangelho. Meu irmão, peraí. Você assiste vídeo, novela, você assiste televisão, você escuta música? Faça um sacrifício. Troque essas porcarias por uma coisa decente. Tá entendendo? Então essa é a perspectiva que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? Pessoal, eu tinha encerrado o vídeo e eu tinha esquecido de falar que eu ia falar sobre a notícia, que ia deixar você de cabelo em pé, mudar essa perspectiva, né? Basicamente é o seguinte, ó. Essa notícia tá em italiano, né? Mas é basicamente o seguinte, ó. Em Milão, um avião, né? Ele caiu. E suspeita que o piloto morreu de morte súbita. Adivinha como? Morte súbita. Então, meu irmão, você imagina que o piloto está dirigindo esse avião que você viaja, se ele já tomou a picadinha, ele pode morrer de morte súbita. E aí não vai ter ninguém lá em cima para pilotar o avião. E isso vale não só para avião, isso vale para ônibus. Então, assim, o conselho que eu te dou, tome muito cuidado no trânsito. Muito cuidado. Porque você não sabe, muita gente está morrendo de morte súbita no trânsito. E isso vale para trânsito, para avião, né, para o cara que está pegando, de repente, uma passagem de ônibus. Hora antes de ir, hora o som 91, porque se os caras, né, de repente o som morte súbita, o corpo é desligado. Aí o avião cai, meu irmão. Não tem o que fazer. Tá entendendo? Então é basicamente isso aí. Agora eu vou. Fique na paz.